O que é marcação a mercado no Tesouro Direto e nos fundos de investimento? Essa dúvida é realmente relevante para os investidores iniciantes. Como é que um título em um dia custa R$ 709 e poucos dias depois está valendo R$ 702? Mas se você quer ser um investidor consciente, precisa entender direitinho como funciona a marcação a mercado, porque tem muita pegadinha por aí. E eu vou explicar os detalhes agora. E se você é novo no canal, eu sou Beto Veiga, sou doutor em economia e nos últimos 15 anos eu tenho me dedicado a formar investidores conscientes. E se você gosta e quer aprender mais sobre investimentos, finanças pessoais, economia e sistema financeiro e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e marque o sininho de notificações para você ser informado sempre que eu postar um vídeo novo. Marcação a mercado é um termo tomado emprestado da contabilidade. E ele quer dizer o quê? Ele quer dizer colocar preço em uma determinada coisa em função do seu valor atual. A contabilidade, antigamente, o que ela fazia? Ela só registrava as coisas pelo seu valor histórico. Então, se uma empresa comprasse um determinado bem, ela botava o preço que foi pago daquilo ali e ficava deduzindo o que se chama de depreciação, que eu vou traduzir aqui como se fosse um desgaste. Então, era um valor fixo por exemplo, um percentual fixo, por exemplo, de 20%. Então, a cada ano, você tirava 20% daquilo ali. Houve uma mudança nesse entendimento, embora se registre valor histórico e tudo mais, mas que os bens eles devem ser avaliados pelo seu valor justo. Isso quer dizer o seguinte, que o valor do bem tem que ser aquele que esteja sendo comercializado no mercado naquele momento. Você vai usar o que puder para chegar nesse valor justo. Isso aí, o cálculo desse valor justo, ou seja, o valor que esse bem está no mercado naquele momento, se chama marcação a mercado. É o ato de você calcular o valor do bem naquele momento. E note que os ativos de uma empresa não são só bens. Não são só coisas físicas, mas direitos também. Então, você tem os bens e direitos. E as aplicações financeiras são direitos. Da mesma forma, a marcação a mercado das aplicações financeiras é chegar ao valor daquele investimento, daquela aplicação financeira naquele momento. Mas e a prática, Beto? Cadê a prática? A prática é a seguinte, vamos supor que você comprou um táxi com mais três colegas. Na hora de você vender a sua parte no táxi, você vai querer receber o valor que você pagou ou o valor atual. Claro que se o valor que você pagou for maior do que o valor atual, você vai preferir o valor atual. É claro que as pessoas não vão querer pagar o valor que você pagou, mas o valor que está no mercado agora. E isso é a marcação a mercado. É você pegar o valor daquele táxi, calcular quanto que ele valeria hoje e pegar, na hora de vender, pegar a sua parte com relação a esse novo valor. O fato é que nas aplicações financeiras isso está acontecendo o tempo todo. Por quê? Porque as pessoas estão entrando e saindo das aplicações constantemente. É o caso do Tesouro Direto, que toda hora tem gente entrando e toda hora tem gente saindo, e dos fundos de investimento. Da mesma forma, todo momento tem uma pessoa entrando e uma pessoa saindo. Então, o método mais adequado é você calcular diariamente qual seria o valor daquele título do Tesouro Direto ou da cota do fundo de investimento. É bem diferente de aplicar num CDB pré-fixado, que você não vai ficar vendendo nem comprando aquele CDB o tempo todo, embora possa haver uma negociação com a instituição financeira. E se você não sabe o que é pré-fixado, pós-fixado e nem conhece os principais instrumentos do mercado financeiro, faça meu curso básico de investimentos. Ele é grátis e o link está aqui na descrição. E no caso do Tesouro Direto e dos fundos de investimento, a marcação a mercado é muito importante porque os preços variam o tempo todo. Quer ver? Vamos entrar aqui na tela do meu computador. Vamos dar uma olhada no Tesouro Direto pré-fixado 2026. E aqui a gente tem o gráfico da taxa de juros dia a dia, né, nos últimos 30 dias. Veja aqui, ó, é um verdadeiro sobe e desce de taxa, tá? E a gente vai ver exatamente como é que isso se aplica na marcação a mercado. Antes da gente continuar a ver o título Tesouro Prefixado,
Vamos entender como é que é marcado, como é que é calculado o valor de aplicação hoje de um título Tesouro pré-fixado. Então, se o título vale R$1.000 no vencimento, que essa é a característica do Tesouro pré-fixado, é valer R$1.000 no vencimento, eu preciso saber qual é o valor desse título hoje, tá? Qual é o valor desse título hoje? E é muito simples a gente chegar a esse número. Eu pego a taxa de juros, conforme aquele gráfico que você viu ali atrás, eu pego a taxa de juros que está vigindo hoje e calculo quanto seria o total de juros cobrados até o vencimento. Então, se eu tiro desses R$1.000 os juros, esse valor é o valor que fica. Vamos para um exemplo mais claro aqui. Se eu pegar a taxa que estava em vigor no dia 10 de fevereiro de 2020, era 6,36% ao ano. Esse título ele vence no dia 1º de janeiro de 2026, o que significa que em 1º de janeiro de 2026 ele vale R$1.000. Quantos dias estão entre 10 de fevereiro de 2020 e 1º de janeiro de 2026? Estão 1.461 dias úteis, tá? Aí, o que eu calculo? Eu calculo essa taxa aqui em 1.481 dias úteis. Veja, isso você não precisa fazer porque o sistema já vai fazer para você. Eu estou só demonstrando aqui como funciona para você entender a marcação a mercado. Aí você chega lá a 43,67%, certo? Isso aqui é quanto de juros vai correr do dia 10 de fevereiro de 2020 até o dia 1º de janeiro de 2026, contando 1.481 dias. Se eu sei que o valor de face é o valor fixo desse título, é quanto ele vale no dia 1º de janeiro de 2026, que são R$1.000, eu preciso saber qual é o valor de mercado, que é o valor desse título hoje. Então eu tiro dos R$1.000 esses 43,67%. É só você, na realidade, você divide R$1.000 por esse fator aqui, que é 1 mais 0, esse número aqui, tá? Esse número dividido por 100. Isso aí vai dar o seguinte, se você aplicar hoje R$ 696,02, hoje não, se tiver aplicado na data 10/2, você receberia você receberia R$ 303,98 de juros, porque daria os R$1.000. Vamos dar uma olhada aqui, rapidamente, no que acontece se a taxa de juros subir. Vamos supor que isso aqui, essa taxa de juros, passe para 6,70. O que acontece, então? O valor que você vai ter mais juros para receber. Era 43% de juros nos 1.481 dias úteis, passou para 46%. Então, ele vai ter mais juros para receber. Se vai ser mais juros, você precisa de um valor menor para aplicar. Da mesma forma, se você tinha comprado aquele título por aquele valor anterior, vamos botar aqui o valor anterior, você teria pago nele R$ 696 e com 6,70 ele foi para R$ 683. Então, se a taxa de juros subiu, você perdeu, porque você poderia ter comprado o título mais barato. Isso não quer dizer que seja uma perda definitiva, porque como a gente viu, essa taxa de juros vai ficar subindo e descendo até o final, e na data que se você pegar a compra do dia que você foi até o final, você vai receber exatamente R$1.000. Então é aquela taxa de juros que foi combinada. Agora vamos ver a movimentação real. E se você está gostando do vídeo, deixa a sua curtida aí. Olha aqui, ó. De 10 de fevereiro de 2020, veja a taxa que estava
6,36, tá? E o preço dele aqui. Veja o que aconteceu. A taxa caiu, foi para 6,26, 6,22 e aí o preço vai aumentando aqui. Então aqui eu tenho a variação em um dia. Veja, de um dia para o outro, a pessoa ganhou 0,56. Isso aqui, daqui a pouco a gente vai ver o tanto que dá, o tanto que essa variação pode causar impacto. A taxa de juros foi caindo, depois ela começa a subir um pouquinho, começa a subir um pouquinho mais, né? E quando ela vai subindo, toda vida que ela sobe, o que acontece? Esse é o efeito aqui, você tem uma variação negativa de um dia para o outro, tá? E aí eu vou mostrar aqui para você uma variação mensal. Olha o que aconteceu aqui, ó. Aqui foi a crise, tá, do corona. Você teve uma taxa que passou para 8, saiu de 6, ela foi subindo de 6,11, chegou a 6,77, ela deu um pulo aqui para 8,52. Veja o que aconteceu. Em um dia, você teve uma desvalorização de 8% nesse título. 8%. O que caracteriza... E no período de um mês, se você tivesse comprado um mês atrás, você teria perdido 11% do valor que você comprou. Mas, volto a dizer, você perde se você precisar vender esse título diariamente. Isso é para mostrar o que está acontecendo com a marcação a mercado. A marcação a mercado é essa coluna aqui, ou seja, é o preço do título no dia. Essa coluna aqui, ó, tá? É o preço do título no dia. Veja que ele chegou aqui no dia 12 de março, né, que foi quando a gente viu lá, ó. Se você comprou no dia 20 de fevereiro, dia 10 de fevereiro, você teria pago R$696, acredito. Aí aqui está R$622. Da mesma forma, você poderia comprar aqui R$622 e veja o que aconteceu. A taxa caiu de 8,52 para 8,54. Então, só nesse movimento aqui, eu vou até copiar esses dados aqui, que a gente vê mais um dia. Aqui, ó. Você teve em um dia, em um único dia, 5,43% de retorno em um papel que está pagando 7,54% ao ano. Então você comprou um papel que paga 7,54% ao ano e no único dia, se você tivesse vendido, se você tivesse comprado aqui, ó, na realidade, ele estava pagando 8,52. Se você tivesse comprado no dia 12 de março esse papel, com uma taxa de 8,52, no dia seguinte, com a queda dessa taxa para 7,54, você teria ganho 5,43% em um único dia. Tá? Em um único dia. Mas você só ganha isso se você vender o papel. Só se você vender o papel. E nós vamos voltar aqui para ver os efeitos do prazo numa aplicação pré-fixada. Aqui agora a gente vai pensar em um outro título imaginário qualquer que vence em 5 anos e um outro título que vence em 10 anos. Tá? Os prazos são 5 anos e 10 anos. Suponha que esse título, a taxa dele, veja, para um prazo de 10 anos, espera-se que a taxa seja maior. Eu só estou mostrando o efeito da variação, eu só vou mostrar o efeito da variação de 1% do título em dois instrumentos diferentes, um de 5 anos e um de 10 anos. Então, para um instrumento de 5 anos, a gente supondo aquele mesmo caso que o título vale R$1.000, o valor de mercado dele com essa taxa aqui seria de R$ 734,70. Já um título de 10 anos, claro que vai ser bem menor, porque são 10 anos de juros, né? Então vai ser R$ 539. Mas isso, lógico, isso interessa do ponto de vista do aprendizado, mas não é bem o que a gente está atrás de ver aqui. O que a gente está atrás de ver é o seguinte: vamos subir 1% nessa taxa, tá? Então nós vamos botar aqui uma taxa de 7,36, tá? Então vamos supor que você comprou num dia a 6,36 e no outro dia a taxa foi para 7,36.
houve uma variação de 1% na taxa. Olha aqui, ó. Nesse título mais curto, de 5 anos, tá? Essa variação de 1% na taxa gerou uma variação de 4,57%. Tá? Então subiu 1%, por conta do prazo dele ser de 5 anos, você perdeu 4,67%. Já nesse de 10 anos, subiu 1%, o mesmo 1% na taxa, a perda foi de 8,93%. Tá? Então, quanto mais longo for o título, maior vai ser a perda percentual para uma variação de 1%. Então, isso é um cuidado que você tem que ter quando vai fazer aplicações de longo prazo, para entender que esse ajuste que é feito em função da marcação de mercado pode gerar esse tipo de variação negativa. Obviamente, se essa taxa aqui fosse para 5,36%, o efeito é exatamente o oposto, o contrário. Então, você ganharia aqui 4,84% em um dia e você ganharia aqui 9,91% em um dia. Então, aqui você pode entender como vai fazer uma aplicação, como vai se movimentar com relação à marcação a mercado. O último detalhe aqui que eu vou passar é o seguinte, é que você tem dois caminhos quando você compra o título. Vamos voltar aqui só para ver. Essa taxa aqui é a taxa chamada da curva do papel, que é a taxa que você comprou, a taxa pela qual você comprou o título, certo? Então, a curva do papel é você segurar o título e esperar que vá rendendo aquela taxa contratada, ou seja, que ele chegue aos R$1.000. Quando você usa a marcação a mercado, né, quando você não está esperando chegar lá o dia 1º de janeiro de 2026, quer dizer, quando você sai dessa aplicação antes, você está fazendo o quê? Você está usando do valor de mercado para sair. Aí você está buscando um outro tipo de rentabilidade que não é essa daqui, que foi a rentabilidade contratada, tá? A rentabilidade contratada, que ela vai ser a entregue no dia do vencimento do título, ela se chama, quando você tem esse comportamento, você está indo pela curva do papel. Curva por quê? Porque essa taxa de juros ela vai sendo paga pedacinho a pedacinho até o final da saída. Tá bom? Para levar com você, investimentos com marcação a mercado colocam você cara a cara todo dia com a nova condição de taxa e de valor. É você que escolhe se quer fazer a aplicação pela curva ou se quer resgatar. O risco de uma aplicação pré-fixada, ele pode ser para cima ou para baixo. A marcação a mercado, ela não depende de você. As taxas de juros, elas não estão à sua disposição, só o seu dinheiro. E finalmente, quanto mais longo for o título, isso é, quanto mais tempo levar para o seu vencimento, maior é o risco. E eu vou colocar uma lista de vídeos aqui sobre risco de fundo de investimento, tesouro direto pré-fixado e tesouro direto IPCA. E responde aí para mim no comentário, você prefere a tranquilidade da curva ou a emoção da marcação a mercado? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos e parentes e se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e marque o sininho de notificações para a gente se encontrar no próximo vídeo. Até lá!